Olá, você que está nos assistindo aqui, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Eu sou Humberto Pastore e sabe quem voltou? Quem voltou é o programa Sindicalismo e Cidadania. Você já conhecia esse programa, né, pela televisão e agora também aqui um novo formato no podcast. Então estaremos aqui sempre trazendo assuntos dos mais diversos, mas principalmente falando sobre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. E hoje, então, iniciando essa nova série, nós não podíamos deixar de convidar justamente o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Aparecido Inácio da Silva, que vai dar o seu alô inicial aí para vocês. Bom que te ver aqui, Sidão. Prazer da gente, Humberto, é uma oportunidade ímpar a gente poder estar participando nesse momento, retomando aquilo que nós demos um tempo aqui de apresentar o programa em virtude de alguns desavenças que ocorreram com o canal de televisão. Mas com maturidade e responsabilidade, nós criamos esse podcast aqui e temos a certeza que será um sucesso absoluto. Obrigado, inclusive, por você também ter aceito esse convite de ser o âncora desse programa. Com muito orgulho, você nem imagina quanto. Sidão, inclusive eu imaginei assim esse programa inicialmente para falar assim, até escolhi o tema, né? Falar assim, sindicalismo do terceiro milênio, né? Então, para ver você que tem aí uma vasta experiência no mundo sindical, não só no mundo sindical, você que é uma pessoa eclética, está em todos os meios aí, mas a gente quer abordar hoje o Sidão do sindicato. Eu queria que você passasse toda essa sua experiência, todo o seu conhecimento nessa área para as pessoas que estão nos assistindo, né? Mas a primeira pergunta é justamente essa. Senão, como é que se deu a sua entrada no mundo sindical? Você que veio do funcionário da General Motors, não é isso? Exatamente, Humberto. Isso daí é uma coisa um pouco extensa, inclusive, para você colocar detalhadamente como se deu essa minha vinda para o movimento sindical. No primeiro momento, eu trabalhava na parte burocrática de apontador na General Motors e comecei a estudar Química no Colégio Pentágono, naquela oportunidade. E lá eu tive a aula de legislação trabalhista. E lá comecei a observar algumas coisas injustas que a chefia, não a General Motors em si, a empresa em si, mas a chefia cometia alguns abusos contra os trabalhadores e eu comecei a sentir gosto por aquilo e ver a necessidade de resolver essas questões. Uma das primeiras questões era de não efetuar o desconto do DSR. A pessoa chegava 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado, ele já perdia o DSR, que naquela oportunidade o DSR era paga à parte. E o DSR quer dizer? O domingo da semanal. Isso. Que era o descanso semanal remunerado. Isso. E comecei a discutir com a supervisão e eu fazia aquelas justificativas e comecei a abonar essas justificativas para todo mundo. Como eu entrei também no Clube da GM, diretor do esporte, tinha uma amizade realmente muito grande, e teve uma greve também em 78 que eu participei efetivamente na condução lá dentro da empresa, incentivando os trabalhadores a aderirem àquele movimento. 78, 79, a greve dos petroleiros. E aí se deu a oportunidade de eu ser convidado, naquela oportunidade, pelo atual presidente, que era o João Lins, e me convidou para fazer parte da diretoria, até pelo meu conhecimento com relação ao time de futebol dentro da GM. E eu tinha uma amizade com todos os trabalhadores lá. Então ele enxergou em mim um potencial quadro para que pudesse estar alavancando a eleição do sindicato. E aí começou toda a minha vida, a minha trajetória sindical começou aí. Fui para o sindicato de segundo secretário. Já fui para o sindicato de segundo secretário. Então, na primeira eleição que você participou, a chapa, então, você era o segundo secretário. Segundo secretário. Aí, logo em seguida, 6 meses depois, já houve um conflito na diretoria, oposição ao atual presidente. O secretário, naquela oportunidade,
brigou com o presidente. Aí ele afastou o secretário e eu assumi o primeiro secretário. Então, já na primeira administração, você já estava assim, entre os 5 principais ali, já ficou? Sim, inclusive era só 5 na diretoria principal, que era o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o segundo secretário, tesoureiro e diretor social. E na eleição seguinte, você já foi candidato a presidente? Na eleição seguinte, eu já fui candidato a presidente. Não fui candidato a presidente, estava pleiteando a presidência. Eu fiz um trabalho já para ser o futuro presidente do sindicato naquela oportunidade, porém não houve consenso do presidente. Mas eu fiz um trabalho, uma composição, para que a diretoria votasse em mim na hora que fosse para a votação. Porque naquela época o estatuto era o seguinte: depois de eleito o presidente, saía a nomenclatura de presidente, mas a diretoria podia se reunir e eleger o presidente. Então, naquela oportunidade, o Edmundo, que era da Vilares, saiu candidato à presidência, até porque o João Lins não estava bem quisto na categoria, mas o candidato mesmo do presidente era o Bira. O Pirajara, Bira, acho que você... Falecido, até inclusive. Você se lembra desse episódio, que ele veio a falecer naquela oportunidade e tentaram me responsabilizar pela morte dele. Felizmente, clareou-se. Logo, demorou um pouco, mas clareou-se e eu fiquei tranquilo no tocante a essa questão. Com a morte do Bira, o Joninho estava trabalhando, inclusive, nos bastidores, sem deixar transparecer, com o Valtinho. Sim. O Valtinho ser o presidente. Ele não queria, não queria eu de presidente, porque já sabia que talvez era uma ameaça para ele na continuidade. Jamais dele. Ele podia voltar depois. No comando do sindicato. Aí eu trabalhei nos bastidores. Naquela época os diretores que votavam era o Evaldo não estava mais, era o Mané, o Joaquim, o rapaz Mastrange, o Edmundo, o Valtinho e tinha mais um que votava. E naquela estava 4-3 para mim. Aí o Jonis, no dia que viu que ia perder, ele me chamou lá, fez a conversa, foi um domingo de manhã. Aí, vamos trabalhar aqui, vamos conversar aqui. E eu fui eleito presidente, 4-3, para ele não ficar chato para ele. Eu autorizei 2 caras lá a votar para ele, inclusive. Mas com aquele receio, né, meu? Autoriza a voltar e dar uma zebra de alguém trair, aí ferrava tudo. Isso acontece. A próxima pergunta é sobre, vamos dizer assim, os anos de 1980. Só para recordar, então, nós estamos falando de quando que você se tornou presidente lá? A eleição foi? A eleição foi em 88. 88, e eu me tornei presidente em 88. Julho de 88. Julho. Tá, inclusive, essa segunda pergunta, justamente, a gente vivia assim, os anos de 1980, né? Como eram os sindicatos naquela época? A gente tem hoje, assim, quem está nos assistindo, essa geração atual, né? Que talvez nem tenha pegado aquele período. Então, faz assim uma panorâmica de como era o mundo sindical naquele 1980. Muito complicado, era difícil de se trabalhar. Hoje, eu diria que o movimento sindical está até tranquilo de uma forma generalizada, porque naquela época era confronto para tudo quanto é lado, dificuldade que você tinha de reunir os trabalhadores, de fazer assembleia, de buscar um entendimento, de você fazer protesto, de você fazer paralisação. Tudo era difícil, as negociações complicadas. O sindicato era visto assim com certa distância pelo patrão, pelos empregados, mas aí foi se fazendo um trabalho, desenvolvendo trabalho. Inclusive, quando eu fui eleito presidente, já tinha um pouco mais de movimentos
já tinha havido alguns movimentos, e quando eu entrei logo de cara, eu já fui fazer uma greve na GM, tentei fazer uma greve na GM. E naquela oportunidade, nós estávamos no portão da GM, com um carro de som, mandei fazer um carro de som potente, e na primeira negociação da database, já fui para a porta da GM, e lá na Assembleia eu tive a iniciativa de invadir a empresa para parar os trabalhadores. Ali o monte de guarda me pegou e me levou direto para a sala de RH da empresa, e lá era o Alcântara naquela oportunidade. Lembro. E falou dessa forma, desse jeito, eu lembro como se fosse hoje, ele falando: senhor Aparecido, se a sua ideia for parar a GM, esqueça, você jamais vai parar a GM. Eu falei: não, parar a GM eu não vou parar, a GM já está parada, mas vou fazer de tudo para parar os trabalhadores e vou conseguir isso aí. Esqueça que você não vai conseguir. No ano seguinte, nós paramos a GM. 12 meses resolveu, mostrou para ele. Naquele momento, não. Mas nós fomos articulando, fomos conversando, fomos discutindo, fomos mobilizando os trabalhadores, até que conscientizamos os trabalhadores e já fizemos a greve na próxima database, já fizemos a paralisação. Para as pessoas entenderem, database é quando se discute, inclusive, o aumento salarial, né? E que era realmente um embate forte, né? Entre, vamos dizer assim, entre o capital e o trabalho, né? Naquela oportunidade você negociava praticamente com os donos das empresas, né? Eram os donos das empresas que iam lá negociar. Depois foi amadurecendo. E nesse período aí começaram a colocar PhD para negociar, né? Representá-los. Para representá-los. Entendi. Inclusive, então, ficou bem claro como que era a dificuldade dos anos de 1980, né? E com o passar dessas 4 décadas, né? O que mudou? Como você vê o sindicalismo atual? Naquela oportunidade, eu diria que houve, inclusive, necessidade de você ser um pouco truculento em determinados momentos, que foi isso que se abriu a mentalidade do grupo patronal, foi se amadurecendo, e hoje o diálogo é fundamental. Hoje não, já há muitos anos atrás, o diálogo sempre permaneceu no primeiro momento. Dialogar para buscar um ponto de equilíbrio. Tanto é que quanto tempo nós vamos fazer uma greve na GM? Houve uma greve agora, o ano retrasado, em 2021, em virtude do quê? Que ela não queria dar o NPC e não queria dar o vale alimentação, que era uma questão de honra para o sindicato, porque havia feito essa discussão já quando nós flexibilizamos algumas coisas dentro da GM, criação de grade nova. Então, nós deixamos como busca de recomposição salarial a implantação do vale alimentação. Então, chegou em 2021, não conseguimos, fizemos uma greve de 13 dias e não tivemos êxito na questão da implantação do vale alimentação. Mas logo no ano seguinte, eu falei desse jeito na mesa de negociação: vocês vão querer pagar novamente? O que eu quis dizer? Vai pagar, se não der o vale alimentação, vocês vão pagar para ver novamente, que não tem outra alternativa se não ser fazer a paralisação. Aí na mesa de negociação buscamos um entendimento, houve um NPC integral, negociamos inclusive por 2 anos, usar o acordo por 2 anos e conseguimos a questão do vale alimentação em 2022, a partir de setembro de 2022, de R$350, e a partir de 1º de setembro de 2023 passa para R$400. Você vê como que existe um momento de embate, talvez naquele momento você pensa que perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Elas são instrumentos para que dali, no próximo passo, aquela força que você mostrou, ela esteja em cima da mesa na hora de negociar. Não resta dúvida. Eu acho que às vezes você tem que plantar, vem aquele dever ditado, né? Você tem que plantar para colher. Então foi plantada a semente para que talvez naquele momento não conseguisse colher os frutos, mas logo em seguida
cresceu e colhemos os frutos. Nós conversamos, assim, mostramos como que era não só o lado sindical, mas também o empresarial. E o trabalhador, né? O trabalhador de 1980, o trabalhador de 2020, como que você compararia esses dois grupos? Eu diria que o trabalhador de 1980, naquela oportunidade, faltava um pouco mais de mostrar o que realmente era o sindicato, a importância do sindicato na vida desses trabalhadores, porque as coisas eram através de lei. Então você só conseguia alguma coisa através de lei. E o sindicato, para conseguir alguma coisa, é uma luta tremenda. Aí que foi se discutindo e mostrando para o trabalhador que nós éramos capazes de se organizar para reivindicar condições dignas de trabalho, condições de saúde, ambientes mais confortáveis e mais favoráveis para os trabalhadores e recomposição salarial, porque antes tinha uma lei e essa lei era que vinha de cima para baixo e teria que ser aquilo. Então, com o tempo foi amadurecendo e hoje o trabalhador está muito consciente nessa questão, sabe realmente o que querem, o que pretende, e se você não estiver atento, ele te atropela, porque é cada vez mais. Ele quer mais, mais, mais e mais. Então ele não se contenta aí, na maior parte das vezes, com a inflação, a reposição da inflação. Hoje ele tem um PLR, que é um valor, na maioria das vezes, significativo, na empresa, principalmente tratando-se de General Motors, mas é uma recomposição salarial durante o ano, que é a participação de lucros e resultados, e que hoje fala-se mais em resultados. E difícil você conseguir hoje, com a atual conjuntura econômica, você conseguir aumento real. Já faz muito tempo que a gente não consegue aumento real. Mas estamos esperando, é evidente, uma estabilidade econômica para que a gente possa rediscutir essas questões que o trabalhador, ele cobra da gente mesmo essas posições. E até essa pergunta agora, a próxima, está relativo a isso, né? A abordagem do sindicato, a forma de conversar do sindicato com o trabalhador mudou? Como que é esse diálogo? Mudou, porque antes você tinha muito, era papel impresso, boletim. Eu acho que até você mesmo era um jornalista presente no nosso sindicato, toda hora escrevendo boletim. Hoje não, hoje é mais online, é mais assembleias online, notícias por WhatsApp, por vídeo, enfim. As modernizações foram acontecendo e a gente foi também acompanhando esse desenvolvimento e mostrando, talvez, essa praticidade que chega muito com mais rapidez ao trabalhador. Haja vista o que aconteceu ontem. Ontem eu tive uma reunião com a GM, ela me informou que dia 7 de agosto ia dar uma folga extraordinária para o primeiro turno e segundo turno. Eu não gravei um vídeo ali na hora para soltar para os trabalhadores. Quando eu cheguei no sindicato para gravar esse vídeo, todo mundo já estava sabendo. Então, ali tem que ser questões no momento, de imediato, então leva a crer que o sindicato não foi informado. Aí, por quê? Porque a empresa informou, inclusive, primeiro que é o sindicato. Porque eu levei um tempo para sair da GM, chegar no sindicato, para gravar um vídeo, ela já soltou no 8 lauda, a coisa não foi concomitante, então o sindicato foi atropelado nessa questão. Então a gente tem que ser muito mais ágil nesse tipo de informação para não ser pego de calça curta. E a gente fala sempre do rádio peão, né? O rádio peão também se transformou. Hoje tem um formato mais dinâmico. E além das coisas que os caras criam, na criatividade dos trabalhadores. O trabalhador, vou te falar, pega uma coisinha aqui, aumenta, solta fake news. Falta um pouco, às vezes, de responsabilidade. Falta.
Mas eu diria que essas pessoas são até pessoas que, ao invés de ajudar, atrapalham no dia a dia, porque devia ter um pouco mais de responsabilidade para divulgar um tipo de matéria dessa que não condiz com a realidade. Então, cria uma certa animosidade, cria uma ansiedade, na maioria das vezes, para com o conjunto dos trabalhadores. Esse é assim, a dificuldade, né? Assim, inventar o avião é perfeito, mas usar o avião para jogar bomba é ruim. É a mesma coisa com as redes sociais, né? Se você usa ela para fins ilícitos, como as fake news, que hoje, inclusive, não é só no mundo sindical, a gente vê isso em qualquer lugar, né? Qualquer ambiente, e em prejuízo, inclusive, da verdade. Mas nós temos que ter pessoas mais responsáveis para que, com esses atos, também não podemos chegar e generalizar. Não, de jeito nenhum. Vamos fazer uma lei para proibir. Também tem que tomar certo cuidado para não ter um arbítrio discriminado com a lei de imprensa, com a oportunidade das pessoas se manifestarem, porque pelo que a gente está acompanhando aí, tem que tomar muito cuidado para que não haja censura de uma forma perigosa. A linha é muito tênue, né? Então você tem que ficar bem antenado com essas questões. E a sociedade tem que estar, vamos dizer assim, pronto para rebater qualquer ação negativa nesse aspecto. Você diria que o sindicalismo está deixando de ser assistencialista? Já faz muito tempo que o sindicato, eu nunca defendi, o Sidão, nunca defendi assistencialismo no sindicato. É uma necessidade. Até concordo que é uma necessidade, porque o Estado, o município, às vezes deixa de cumprir as suas funções. Então, o sindicato ainda era uma válvula de escape para a maioria dos trabalhadores. Hoje, não mais. Hoje, o sindicato tem alguns serviços, presta alguns serviços, mas para as empresas maiores, as empresas já estruturadas, o sindicato também tem avançado nessas conquistas, que é plano médico, que é umas condições mais confortáveis de trabalho. Então, hoje tem amadurecido muito esse entendimento entre sindicato e patrão para oferecer mais coisas para o trabalhador. Eu sempre fui contra o assistencialismo, sempre fui contra o associado os trabalhadores ficaram sócios do sindicato por assistencialismo. Ele deverá ser sócio, eu entendo que ele deverá ser sócio do sindicato por consciência política. Saber que o sindicato é uma instituição necessária para o dia a dia em defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso sim. Mas a questão do assistencialismo, lá atrás, se fazia até necessário em virtude da própria, digamos assim, situação que nós vivíamos naquela oportunidade, naquele momento, em decorrência de não ter esses atendimentos na rede pública, questões SUS, INSS, porque o sindicato tinha departamento médico, tem farmácia, tem coluna de férias. A coluna de férias ainda é um bem necessário, porque você ir numa coluna de férias em qualquer lazer que ele for fazer numa praia aí, uma diária está por baixo de R$200 por pessoa, para dormir e café. Então lá nós temos uma coluna de férias hoje, café, almoço e janta, por associado, por R$115, R$120. Então ainda uma necessidade para que o trabalhador possa ter um lazer mais barato para ele. Você falou algo também aqui, ficou vários anos sem ter uma greve, teve há 2 anos atrás, mas você diria que a greve é uma ferramenta que está sendo deixada de usar? Não, a greve nunca será uma ferramenta que não será usada. A greve ainda é um instrumento para que você possa garantir realmente uma bandeira ou uma reivindicação que você queira conquistar. É evidente que nós primamos pelo diálogo, porque a greve não é bom para nenhuma das partes, nem para o trabalhador, nem para o empregador,
mas é um instrumento ainda necessário para que a gente possa usá-lo da melhor forma possível. Inclusive, eu fiquei curioso aqui. Você me falou assim que antigamente se negociava direto com os empresários, né? O dono da empresa, né? Então, era inclusive assim, pipocado, né? Se fazia uma negociação hoje com uma empresa, amanhã com outra, tal. Não tinha essa união, né? O que mudou também a mesa de negociação? O sindicalismo também, né? Os sindicatos também tiveram que se armar com o pessoal do mundo da economia. Como que se dá, vamos dizer assim, as pessoas devem ter curiosidade, mas agora vai ser a negociação para discutir o aumento salarial. Como que se dá esse, inclusive não é uma vez só, né? Vocês se reúnem várias vezes. Eu vou falar com você o seguinte, que lá atrás, quando eu entrei no movimento sindical, ele se negociava na Fiesp. Era Fiesp. Então lá, os patrões iam para a Fiesp, que era o sindicato patronal, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e montavam a bancada e os trabalhadores iam para lá. Quantas vezes eles tentaram nos vencer pelo cansaço, pela falta de comida, abandonava a gente na mesa de negociação, saía para almoçar, saía para jantar, e a gente ficava lá a ver navios, não sabia que hora que eles iam voltar, se a gente ficava com fome, tudo isso acontecia. E hoje a coisa está mais prática. Hoje o diretor do sindicato já sabe, já vem para o sindicato com outro olhar, com outra visão, não tem nada disso. Hoje já negocia com grupos menores, com grupos de empresários menores, mas já com pessoas que representam aquelas empresas. Então, é mais prático e é mais, eu diria que é muito mais eficaz. Eficaz, né? Muito mais eficaz. Inclusive, quando você diz pequenos grupos, hoje, mas assim, quando a gente entende o mundo metalúrgico, né, ele é muito abrangente. Então, hoje em dia, as reuniões, elas são feitas por setores, né, de autopeças, são nichos próprios que têm um mundo diferente, inclusive, né, empregados com outras rendas salariais, outras motivações, e que vocês conseguem trabalhar melhor dividindo esse pessoal, não é isso? Você deu um bom exemplo que eu possa também esclarecer, inclusive como era. Você ali, quando você, naquela oportunidade, você negociava GM, empresa de 18, 15 mil funcionários, e empresa de 10 funcionários, 5 funcionários. Era tudo mesmo, a mesma discussão. Então isso daí, a partir dos anos, foram dividindo. Aí ele começou a negociar só a indústria automobilística, que era o Anfávia, Sinfávia. Aí começou a negociar só as empresas do Sindipeças, aí só a empresa do Grupo 10, que era peças e reparos, Sindimac, que era de máquinas, e foi dividindo os grupos, e você foi buscando alternativas mais favoráveis, inclusive, para os trabalhadores, porque eles alegavam que não podia dar o mesmo aumento para a montadora, porque o pequeno empresário aqui não poderia dar. E é evidente que não ia poder dar, comparar uma empresa de 5 empregados, 10 empregados com a General Motors, com a Volkswagen, com a Scania, com a Mercedes. Então, isso houve esse discernimento, eu diria assim, de separar essas questões para que a gente pudesse ir direto nas empresas para buscar condições mais favoráveis. Tá, e voltando assim para o aspecto do sindicalismo, então, no terceiro milênio, aqui no Brasil, e acho que acredito no mundo todo, me fala um pouco sobre as centrais sindicais. Elas vieram para fortalecer os sindicatos. O que você acha da pulverização? Porque hoje, inclusive, eu lembro que existia só, primeiro era o CONCAT, depois surgiu a CUT, depois a Força Sindical, e hoje existe assim uma meia dúzia de centrais sindicais, não é isso? Eu diria que as centrais sindicais
necessários, são necessárias centrais sindicais. Mas tornou-se uma situação que eu acho que é muita central para representar os trabalhadores. Deveria ter aí no máximo 3 ou 4 centrais, no máximo, poderia estar existindo para representar os trabalhadores. Mas acho que você falou 5 ou 6, mas acho que deve ter mais. Acho que tem mais, eu fui muito generoso. Então, é um negócio que foge do controle. É a mesma coisa, aqui ninguém está para criticar ou para falar alguma coisa. Tem sindicato aí que nunca fez uma negociação, que nunca negociou algo para os trabalhadores. E estavam aí, vivendo. Hoje, talvez não tenha vida própria em virtude do fim da contribuição obrigatória, daquela contribuição sindical que era obrigatória, daquele 1 dia por ano. Então, eu defendo que o sindicato tem que ter as suas contribuições, mas desde que ele mostre o porquê está... A contrapartida. A contrapartida, que são as negociações, são uma cláusula, uma convenção coletiva, um acordo coletivo que venha superar aquilo que está na lei, que seja muito mais favorável do que aquilo que está na lei. Se o sindicato mostrar isso aos trabalhadores, tem que ter a contribuição, porque ele está trabalhando, está discutindo, está brigando. Então tem custo, o sindicato tem que ter vivência, tem que ter isso e aquilo. Então é necessário a contribuição negocial, digamos assim, que eu mudaria até o nome para contribuição negocial. Por que contribuição negocial? Porque você negociou algo diferente. Isso. E vai conquistar melhorias para o trabalhador de uma forma geral, né? O que contribui com o sindicato e o que não contribui. Então, acho que nada mais justo do que também haja essa contrapartida do lado do empregado, né? Uhum. Inclusive, falando assim, eu lembro anos atrás, assim, existia um entreveiro muito forte entre força sindical e CUT, né? Hoje, olhando assim, me parece que as duas centrais estão cada vez mais parecidas. Você acha que concorda com essa frase? Eu acho que é o seguinte, deveria ter unidade na hora de lutar em defesa dos trabalhadores. Essa questão já teve no passado muita questão ideológica, cada um puxando a brasa para sua sardinha, defendendo as questões políticas. Hoje tem a questão política, mas eu vejo que hoje eles estão muito mais conscientes da necessidade de estar irmanados em busca do mesmo objetivo, que é unir para não perder mais, para não perder direitos, para não... Como nós tivemos um desequilíbrio total na geração de capital de trabalho e nas mudanças da legislação trabalhista, já com Michel Temer, culpam o Bolsonaro, mas Bolsonaro entrou já com o jogo começado, certo. Já entrou com o jogo começado, e a grande reforma mesmo aconteceu na questão do Michel Temer. A contribuição sindical, perdas, eu diria que houve perdas, houve flexibilizações, houve mudança, porque é aí que entra a questão do sindicato, a perda dos direitos dos trabalhadores. Eu não enxergo perdas, porque o sindicato tem que ter atuação para não deixar perder direito. Por outro lado, tem brecha para que a empresa possa agir fora a anuência do sindicato. Aí sim. Aí sim que é o perigo. Se a empresa ousar a fazer um monte de coisa sem anuência do sindicato, que é o perigo. Aí sim poderá existir perdas, e perdas realmente significativas. Porém, nós aqui, por exemplo, o Sindicato de São Caetano do Sul, tem procurado evitar ao máximo que a empresa adote essas leis e contra os trabalhadores. Nós temos participado efetivamente de todo o processo, esse processo de discussão, para que a empresa não haja por conta própria determinadas coisas que são implantadas na empresa. E tem, claro que tem, algumas coisinhas que talvez não afete diretamente o dia a dia do trabalhador, que ela ainda pode fazer. Mas o exemplo é o banco de horas,
é o day off, é o layoff, férias, que pode ser dado de 3 vezes. Então a gente procura evitar que a empresa adote esse sistema. Essa é a missão do sindicato, que você vê que nunca para, né? E por isso que cada vez mais eu incentivo que as pessoas procurem seus sindicatos, se sindicalizem, façam parte, vão lá visitar, converse com a sede do sindicato, procure o máximo de conhecimento de como que é a sua entidade sindical, fortaleça, e aí você vai ter inclusive um retorno depois bem melhor. Cidadão, nós estamos encerrando o programa aqui hoje. Eu queria que... Faltou dizer alguma coisa? O que você queria acrescentar nesse nosso bate-papo de hoje, que inclusive foi muito informativo. Inclusive as pessoas que quiserem conhecer a história dos últimos 40 anos do mundo sindical, olha, é só voltar aqui no programa, assistir, e que vocês vão ficar sabendo. Então divulguem aí, o Sindicalismo e Cidadania está aqui para servir vocês. Humberto, o que eu diria é o seguinte: tem determinadas empresas que elas procuram, de todas as formas, incentivar o trabalhador para se ausentar cada vez mais do sindicato. Não é determinadas empresas, isso é normal. Quanto mais o trabalhador tiver ausente de participação no sindicato, para a empresa é positivo. Porém, nós temos mostrado isso para o trabalhador, a importância dele estar sempre linkado ao sindicato, a importância de estar sindicalizado. Hoje nós fazemos integração com os trabalhadores que são admitidos na General Motors. Então nós temos hoje um índice de sindicalização na General Motors que causa inveja para a maioria das empresas. Nós temos hoje 90% dos trabalhadores da GM Ouriça são sindicalizados. 90%. Parabéns. E esses 10% são trabalhadores antigos que não participou desse processo de discussão. Então isso é positivo porque nas negociações que nós fizemos lá atrás, nós colocamos no acordo que nós teríamos que ter oportunidade de conversar com os trabalhadores na hora que ele fosse admitido. E essa oportunidade é oferecer a sindicalização. Os mensalistas, na GM, por exemplo, já temos essa dificuldade de sindicalização, porque eles são tratados pela corporação como que eu diria assim? São tratados diferenciado. Eu costumo dizer o seguinte, que os mensalistas na GM são funcionários, e os ouristas são empregados. Então você tem essas duas classes dentro da General Motors. Mas nós procuramos de tudo para manter os mensalistas no mesmo processo de negociação que o sindicato faz, do acordo coletivo. Hoje nós temos essa discriminação já no aumento, que o aumento não é igual para os ouristas. Por quê? Adotou-se a questão da meritocracia. Então, foi feita a assembleia e os trabalhadores aprovaram o sistema de meritocracia. Eu até diria que isso daí só é possível continuar os trabalhadores aprovando. Então, eu chamo a atenção dos trabalhadores para que, se não estiverem satisfeitos, que na próxima assembleia diga não à continuidade da meritocracia. Que aí sim nós temos condições de trabalhar em busca, em conjunto com os ouristas. Porque os mensalistas, queiramos ou não, é muito mais difícil de você reunir ou fazer qualquer tipo de manifestação. São mais dispersos, trabalham no escritório, outro em outro escritório, trabalham mais diretamente ligado com o supervisor. Então é difícil de você reunir esses trabalhadores. Na hora de buscar realmente as questões, são os ouristas que buscam, que fazem com que as coisas aconteçam. Então, sindicalizar é importante. O mensalista, chamo para que ele tenha consciência dessa necessidade, porque quanto menos associado tiver, a empresa fica tranquila. A empresa não quer que a pessoa seja sindicalizada, participe ativamente da vida do sindicato, porque sempre tem coisa que o sindicato vai defender.
em prol do trabalhador. Isso é o dia a dia. Que a empresa é capital, e o capital quer tirar proveito, sempre quer tirar proveito do trabalhador. Disputa interna, né? E não tem como. Enquanto tiver capital e trabalho, vai ter conflito. E o conflito, se você não tiver junto com o sindicato, quem tem a perder? É o menos favorecido. A corda quebra sempre do lado mais fraco. É o trabalhador que vai sempre perder se não estiver junto com o sindicato. Olha, resumindo aí, você que é trabalhador, você tem que ajudar o sindicato a te ajudar. Então, reforce o sindicato, que vocês vão estar unidos em prol de tudo que vocês necessitam de um mundo melhor, tanto salarial como também no local de trabalho. Obrigado, Sidão, de você estar aqui presente. Eu até falo assim, ó, esse aqui é o primeiro programa, eu falei assim, eu quero estar lá com um amigo, porque é o primeiro dia, então você está assim, ainda não está muito bem treinado. Mas tendo do lado um amigo como entrevistado aqui, foi maravilhoso, Sidão. Gostei demais dessa hora que passamos aqui junto. Eu que agradeço a oportunidade e tenho certeza absoluta que poderemos trabalhar juntos. Eu acredito que serei convidado em outros momentos aqui para que a gente possa debater, conversar, dialogar e mostrar esses dados positivos e negativos do cotidiano do trabalhador, do sindicato e da própria sociedade. Isso. E fica aberto o convite, porque inclusive se você tem alguma coisa para contar, venha para cá, o espaço é seu. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, Sidão. Tchau, você que ficou com a gente. Olha, divulgue aí. Sindicalismo e Cidadania voltou.